Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, como a tua palavra já foi declarada aqui nesta manhã, é por causa da tua misericórdia que estamos aqui, é pela tua misericórdia que nós não somos consumidos, Senhor, e é a tua misericórdia que nos dá a força a cada dia para caminharmos. E eu te peço nesta hora, Senhor, como instrumento que será usado, ó Deus, para falar do teu amor à tua igreja. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e me abençoe de uma maneira tremenda, que não seja eu, mas o Espírito Santo do Senhor, a falar nesta manhã ao coração da igreja, dos nossos irmãos, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, ó Deus, para mudar a nossa história de vida, para vivermos, ó Deus, o milagre do Senhor em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos na 4ª semana de comunidade. Amém? 40 dias de comunidades. E nessa 4ª semana a temática é: estamos unidos para crescermos juntos. Amém? Glória a Deus. A gente pode entender que ninguém cresce sozinho, não é verdade? Nós já estamos falando e aprendendo aqui que ninguém vive sozinho. Deus não criou o homem para viver só, né? Há um pregador que vocês gostam, e da última vez me chamaram de Leonardo Duarte, né? E ele diz que o homem estava lá catalogando o nome, né, dos animais, se não me falha a memória, e de repente o homem olha assim e vê que todo mundo tem um par e ele não tem, né? Deus foi tão bom que Deus olhou para o homem e falou: não é bom que o homem esteja só, então vou fazer para ele a companheira. E o interessante é que Deus não fez o homem, a mulher, como fez o homem, do pó da terra, mas Deus tirou da costela do homem, né, e fez a sua companheira. Amém? Então, a gente entende também por isso que não era bom que o homem vivesse sozinho. Termos a presença de Deus é fundamental, é importante, mas é importante também nós termos comunhão com nossos irmãos, que nós temos relacionamento com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei um tema assim: crescendo juntos, que é praticamente o que o livro diz também. Amém? E nesse tema, crescendo junto, eu peguei uma palavra aqui em 1 Pedro, você pode abrir, capítulo 2, simplesmente na parte de crescimento, mas eu não vou me prender a esse texto. Eu vou me prender a algumas coisas que eu coloquei aqui nesta manhã, para juntos aprendermos da palavra de Deus e a tomarmos posse daquilo que nós aprendemos aqui. Amém? Há uma diferença muito grande em ouvir a palavra de Deus e pronto. E há uma diferença muito grande em ouvir a palavra de Deus, guardar no coração. Amém? E há uma outra diferença em ouvir a palavra, guardar no coração e praticar. É isso que nós precisamos fazer. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Às vezes aqui no nosso meio tem exímios pregadores aqui que pregam melhores do que nós, pastores, né? Mas às vezes é preciso pregar, mas viver também a palavra. Amém? Nós não podemos subir aqui no púlpito, pregar uma coisa que nós não vivemos, né? Falar de amor, mas nós não amamos. Amém? Então nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Amém? Glória a Deus. E a palavra em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 1, está assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o quê? Para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é? Aleluia.
O Senhor é maravilhoso, amém? A palavra diz que Ele é bondoso, mas Ele é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Quando nós falamos em crescimento, meus amados, deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos falarmos um pouco aqui, né? Quando falamos de crescimento, crescimento é ganhar tamanho, crescer, criar corpo, aumentar volume, ocupar mais espaço, né? Mas nem todo grandão tem força e poder. Vocês lembram de Davi e Golias? Golias era grande e forte, né? Ele se garantia na sua força da sua carne. E Davi se garantia no quê? Na palavra de Deus. Porque ele era franzino, era fraco, né? Ele não tinha força. Mas a sua força estava no poder de Deus na sua vida. Naquilo que ele acreditava, amém? Então, a gente vê que quando nós crescemos na graça do Senhor, nós começamos a desfrutar os benefícios da graça de Deus sobre nossas vidas, amém? Quando crescemos na graça e no conhecimento, nós começamos a desfrutar dos benefícios que a graça de Deus tem para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui, eu quero que você abra comigo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu coloquei algumas coisas que nos traz benefício para o crescimento. E uma dessas coisas que nos traz benefício para o crescimento é ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, o que está escrito aí? Pode ler junto para mim? Não vou nem abrir. Aleluia! Outras versões, a NVI diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Amém? A fé, ela só entra no nosso coração, não é através de campanha, não é através de oração, não é através de jejum. A fé, ela só vem através de ouvir a palavra de Deus pregada, a pregação da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera em nós o que? Fé. A fé gera em nós esperança. Então, a primeira coisa que nós precisamos para crescer no conhecimento, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Certa vez eu estava pregando na igreja e estava sentindo, eu falei com a minha esposa assim, tem alguma coisa errada na igreja, ou esse povo enjoou de mim, ou esse povo não está ouvindo a palavra de Deus. Você já conversou com alguém que essa pessoa está assim olhando para você, e você está falando com ela que a pessoa está com os olhos em você, e você pergunta a ela assim, você entendeu? Ela, hein? Estava acontecendo isso uma época na nossa igreja, e eu falei assim, eu não vou ficar perdendo tempo, eu me preparo, e chego lá de manhã para pregar a palavra, aquele povo tudo olhando para a minha cara assim, mas você vê nitidamente que aquele povo está longe de pensamento. Você vê nitidamente que aquele povo está ali de corpo presente, mas a mente está longe, não está ali. E aí você vê que as lutas são as mesmas, as batalhas são as mesmas, né? Vem questionar as mesmas coisas com você, e por que não recebe a bênção de Deus? Por que a sua história não muda? Porque não está nem ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, quando você sai de casa, você já sai de casa falando assim, Senhor, fala comigo hoje naquele lugar. Senhor, fala de uma maneira que venha mudar a minha história de vida. Pastor Sérgio falou aqui que segunda-feira, dia 2, se não me falha a memória, vai estar aqui Jeremias Pereira. Esse camarada pregou uma palavra que há uns 15 anos atrás eu ouvi ele pregar uma palavra lá na comunidade Zona Sul. Ele pregou quase 2 horas. Eu digo para você que eu não sei qual foi a mensagem toda que ele pregou, mas uma frase mudou a minha história. Ele disse uma frase assim que até hoje eu guardo no meu coração. O que muda a minha história é o que eu decido e faço.
aquilo entrou dentro do meu coração, aquilo me alimentou e aquilo mudou a minha história de vida. Eu saí daquele congresso totalmente diferente da maneira que eu entrei. Aquilo que eu falo com você, às vezes no meio dessa mensagem eu posso gastar 1 hora, 15 minutos, mas às vezes numa frase Deus vai falar com você e vai mudar a sua história. Então você não pode perder tempo na casa de Deus. Se você veio aqui nesta manhã, aproveite esse momento para que Deus possa mudar a sua história de vida. Quantos aqui querem mudar a sua história? Quantos aqui querem permanecer da minha volta? Está muito bom do jeito que está, pastor. Se melhorar, estraga. Duvido. Todos nós queremos melhorar. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa é termos a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus. Você vai para uma escola, você não vai para ensinar, você vai para quê? Para ouvir o que o professor tem a ensinar, você vai aprender. Né? E na casa de Deus não é diferente. Aos domingos que nós nos reunimos aqui, ou nos cultos que nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para crescermos na presença de Deus, através do conhecimento da palavra. Mas a primeira característica que nós precisamos ter é ouvir a palavra de Deus. Eu decido ouvir a palavra de Deus. Amém? E assim a palavra de Deus vai surtir efeito na minha vida. Amém? Então vamos lá. A segunda coisa que eu coloquei aqui é que a gente tem que ouvir e guardar na tábua do nosso coração. Amém? Davi, eu não sei se é esse salmo que eu coloquei aqui, mas gostaria que você abrisse, Salmo 119, versículo 11, aonde Davi faz uma oração e ele diz: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não sei se é esse bem que eu gravei aqui. Vamos ler junto aí? É esse mesmo, né? Vamos lá? Guardo no coração. Aleluia. Amém? Guardo no coração a tua palavra, Senhor, porque para não pecar contra o Senhor, para não transgredir contra a lei do Senhor, aquilo que nós falamos, ouvir, e eu preciso guardar no coração. Há momentos que a palavra que está guardada, a palavra que foi ouvida, ela está guardada, vai ter um momento oportuno de você falar a uma pessoa que necessita. Certa vez, numa igreja que nós estávamos, era a escola bíblica, e eu nunca via aquele irmão na escola bíblica, nunca. E um dia, lá no pátio, eu cheguei e encontrei ele triste, com a cara a mão no rosto assim, aquela pessoa triste que você olha, né? Eu falei assim, poxa, o camarada, aconteceu alguma coisa, está muito triste, e é um cara bacana, alegre. E eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, por que você está triste? Ele: pois é, fui visitar um irmão agora, eu já virei para ele e falei, mas na hora da escola bíblica? Aí ele: fui lá, né? Falei, eu tiro esse horário para fazer visita. Falei, vê se tirar esse horário para se encher, para se preparar, não. Vai desarmado, chegou lá, o cara desviado. Quando eu fui falar da Bíblia para o cara me deu um banho, pastor. O cara falou coisa que eu nunca ouvi na Bíblia, nem li. Nem sabia que existia na Bíblia. Eu falei, aí, não frequenta a escola, não frequenta o culto pela manhã, não é? Como é que você vai querer falar de Deus para alguém se você ainda precisa conhecê-lo? Precisa ter mais intimidade, né? Precisa ter experiência. Nós estávamos falando, essa semana não me lembro com quem, mas é necessário que cada crente, cada servo de Deus tenha uma experiência, um contato direto com o Senhor, porque senão ele não vai conseguir permanecer na presença de Deus. Qualquer vento, qualquer luta vai derrubar. Não tem como, a gente precisa ter uma experiência direta com o Senhor. Amém? Não tem como permanecer na presença de Deus apoiando simplesmente na fé do outro. Eu conheci pessoas na igreja que aceitaram Jesus porque viram Jesus na vida de alguém, creram em Jesus na vida de alguém, mas nunca tiveram contato com o Senhor. É bom, é muito bom, mas não é o suficiente. O suficiente é você ter um contato direto com Deus, é você ter as suas experiências com o Senhor. Amém? E é necessário isso.
para você permanecer. Essa semana também estávamos no grupo, e no grupo eu falei assim, meus irmãos, as pessoas têm uma conotação que eu discordo às vezes, porque as pessoas acham que poder na presença de Deus é ser batizado no Espírito Santo, é falar em novas línguas, é profetizar, é expulsar demônio, é pregar a palavra de Deus. Eu digo para você, meu irmão, que isso não é poder. Poder é permanecer na casa de Deus com o mesmo amor desde o início. Porque quantos que nós conhecemos, a pessoa que me ganhou para Jesus, hoje não está nos caminhos do Senhor, batizado no Espírito Santo, pregava a palavra de Deus como ninguém, expulsava demônio, mas não está na comunhão dos santos. Isso é poder? Poder é aquele irmão que está aqui há 30 anos, com o mesmo amor, com o mesmo fervor. Vem lutas, tempestade, mas essa pessoa, você olha para ela, você sabe do que ela está passando, mas você sabe que essa pessoa é fiel, que ela vai vencer, porque ela tem poder no Senhor Jesus. É o poder que o Senhor está falando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e recebereis poder. A promessa de Deus era que Ele iria derramar o poder, é o Espírito Santo de Deus, sim. Essas coisas a igreja necessita, com certeza. Mas o maior poder é permanecer com o mesmo amor na presença de Deus. O que adianta falar em línguas estranhas e falar em línguas estranhas da vida dos outros também? Não é verdade? Não adianta nada. O que adianta profetizar? E profetizar também maldição sobre a vida dos outros. Não é verdade? Eu falei aqui a semana que eu peguei, que Pedro foi boca de Deus, em questão de segundos, foi boca de Satanás. O Senhor mesmo Jesus, Ele disse que no mundo tereis aflições. Nós estamos sujeitos a várias coisas, amém? Não pensa você, é muito fácil a gente julgar, olhar para as pessoas e julgar e falar, o irmão era uma bênção, o irmão hoje está, ora por ele, ajuda, vá até ele, apoie. Nós fomos colocados para andar lado a lado um com o outro, para quando um caísse, o outro pudesse apoiar, levantar. Certa vez um tio meu falou assim comigo, se você vê alguém no abismo, caindo, o que você faz? E eu falei, ué, o que você faz? Hein? Está em dúvida a turma aí. Eu não fiquei em dúvida não, eu falei imediatamente, falei assim, eu dou minha mão a ele, e aí ele falou assim, eu não dou minha mão não. Eu falei, por quê? Se eu der minha mão, ele me puxa, e eu é que caio, ele... Eu falei, olha só. Eu falei assim, mas eu não. Ele pode até me jogar lá dentro, mas eu vou puxar ele para fora. A minha função tem que ser essa. Amém? Mas olha o que ele falou. Não, eu não empurro, não. Eu empurro ele lá para dentro, porque se eu for pegar ele, ele vai me jogar lá dentro. Isso é o pensamento do mundo. Mas o nosso pensamento tem que ser aquele que está sempre com as mãos estendidas para ajudar. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Obedecer a palavra de Deus. Nós já falamos, já falamos aqui em ouvir a palavra, guardar a palavra e agora obedecer a palavra de Deus, para nós crescermos. Provérbios capítulo 19, versículo 16. E Oséias, para a gente não esquecer que eu anotei aqui, né, um texto que nós falamos muito, está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que é onde diz que o meu povo perece, o meu povo erra por falta de conhecimento. Amém? Então, prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Obedecendo a palavra de Deus, irmãos, é fundamental a gente obedecer a palavra de Deus. Não tem como. Obediência, ela gera bênção de Deus. Amém?
Se o seu filho desobedece você, o que você faz? Eu falei esses dias para alguém, né, que a Ana não queria entrar na escola, mas louvado seja Deus, foi uma vitória. Ela estava a semana inteira, já desde quando nós chegamos aqui, todo dia na hora de entrar para a escola, a Ana chorava. E a mãe dela quase chorava junto, né? E eu pensando comigo assim, meu Deus, eu tenho que deixar a mãe dela em casa. Que eu vou dar-lhe uma sapecada nas pernas dela, que no instante ela vai entrar. Eu entrei na escola várias vezes assim, né? Entrei várias vezes apanhando e saí apanhando também. Era muito levado. E essa semana, né? E ela chorando, eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou ter que usar a vara. A palavra de Deus me autoriza. As meninas, a Aninha viram para mim, mas tem um estatuto das crianças. Eu falei, pronto. A escola está ensinando isso, é a sua avó que está ensinando. Cheguei em casa e falei, você está ensinando as meninas aí a se defender da gente? Ela falou, não, elas estão aprendendo. Eu falei, glória a Deus. Mas não foi necessário, não, graças a Deus. Eu também não ia fazer. Eu sempre brinco, né? E eu falei, Aninha, eu vou pegar aqui o chinelo, eu fico um tempão com a porta do carro aberta, esperando ela se acalmar, mas louvado seja Deus. A Bárbara foi pregar num culto de Déboras, e foi uma luta. A Aninha estava vomitando na escola, passando lá uma batalha. Mas naquele dia, o Senhor também decretou a nossa vitória. No dia seguinte, a Ana entrou para a escola, acordou diferente, né? Animada, né? Feliz da vida. E eu falei, quando eu abri a porta do carro, eu já fui me apoiar assim para encostar, para ficar algum tempo ali. Ela, não, vamos embora, pai. E entrou, quando chegou na escola, as moças da entrada, quando vê a Ana, já faz aquela cara assim, né? Já de nem olhar para ela, para a Ana não chorar. Aí quando viram que a Ana estava alegre, fizeram até festa. Falei, glória a Deus, não é verdade? Então, isso é muito bom, quando nossos filhos obedecem, né? Aquilo que nós falamos. E quando ele obedece, a gente jamais vai puni-los, mas, pelo contrário, a gente vai procurar presentear, abençoar. E da mesma forma é o Senhor. A Bíblia diz que aquele que obedece à palavra de Deus comerá o melhor dessa terra. Às vezes estamos passando por alguma dificuldade por não obedecer à palavra de Deus, por não dar ouvido o que o Senhor está falando conosco. O que está escrito aí em Provérbios, capítulo 19, versículo 16? Vamos ler junto. Amém? A obediência. Em Deuteronômio, se não me falha, 28, né? Ali um lado é bênção e do outro lado as maldições, né? E todo mundo quer ficar do lado das bênçãos, porque é o melhor. Você vai ser abençoado na entrada, na saída, onde você colocar a planta dos pés, tudo será uma bênção na presença de Deus. Amém? A obediência, meu irmão, é algo fundamental para o crescimento do cristão. Se você não obedece aos seus líderes, você obedece a Deus? Não. Quando uma pessoa se levanta contra os seus líderes, pode ter certeza que ela já se levantou muito tempo contra o Senhor, porque o reflexo é sobre as nossas vidas, sobre a vida das outras pessoas. Não tem como você dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. Se Deus que você não vê, você diz que ama, e o irmão que você vê, você diz que não ama, não tem como você amar a Deus. Você só ama a Deus quando você ama o seu irmão, quando você obedece às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Nós precisamos obedecer de todas as formas. Eu me lembro de uma passagem, né, que nós lemos em 721 a.C., o então rei da Síria, né, Salmanaser, acho que é isso mesmo, né? Uma palavra difícil. Salmanaser era um camarada como é que eu posso? Estrategista, me fugiu a palavra aqui. Estrategista, um camarada inteligente, para o lado do mal, mas inteligente,
porque ele queria destruir a nação de Samaria, ele queria tomar a nação de Samaria. E o que ele fez? Ele então invadiu aquela nação, alguns judeus, fugiram, alguns permaneceram, e os que permaneceram tiveram que rezar na cartilha dele. Esse camarada, então, ele enfraqueceu a cultura, porque uma cultura de uma nação é muito importante, é o nosso passado, amém? Todos nós precisamos, Nesse mesmo texto, em 2 Reis, capítulo 17, você vai ver essa história, esse rei que eu estou falando para você aqui, você vai entender melhor, depois você lê em casa, e você vai ver que este rei era um homem tão inteligente que ele falou assim: para que eu venha possuir essa nação, eu preciso enfraquecer a cultura, eu preciso enfraquecer a religião, eu preciso enfraquecer a unidade racial deles. Eu enfraquecendo essas áreas, eu vou ter o domínio e o controle sobre Samaria. E foi o que aconteceu. Aí você me pergunta assim: pastor, mas por que os judeus não gostam do samaritano? Porque nós temos vários textos no Novo Testamento, aonde os judeus não simpatizam pelos samaritanos, sendo que os samaritanos também são judeus. Por causa justamente desta época aqui, que este rei entrou, enfraqueceu a fé do povo, enfraqueceu a unidade racional, porque ele levou outros povos para se misturarem, casarem com os judeus, e assim formando, aos olhos dos judeus legítimos, um judeu misturado. O samaritano não é um judeu legítimo, já é um judeu misturado. Eles se perderam nas suas crenças, cultuando outros deuses, mas este rei fez isso para justamente acabar com a fé, com a cultura daquele povo. E é isso que Satanás quer fazer, meu irmão. Quando nós aqui não andarmos em unidade, quando nós aqui não entendemos o propósito de Deus, de caminharmos juntos, como comunidade, em comunhão na presença de Deus, sempre haverá em nosso meio facções, sempre haverá em nosso meio pessoas que estarão falando contra, falando mal, tentando destruir a unidade da igreja. Amém? Mas isso nós não temos aqui não, isso aí na igreja dos outros, tá? Na nossa, em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer espírito. Se você tem agido assim, meu irmão, eu oro por você aqui agora, em nome de Jesus, que saia esse espírito maligno, que você não use os seus lábios para maldizer, mas que você use os seus lábios para abençoar a vida de todos aqueles, e principalmente dos seus líderes. Nós aqui na frente precisamos demais da sua oração. Eu falei para o pastor Sérgio, eu me lembro do pastor Roberto Macalister, bispo, Roberto Macalister, dizendo que ele dava um salário a uma intercessora, a um grupo de irmãs que ficavam orando por ele enquanto ele pregava, ministrava a palavra de Deus. Cada igreja que ele ia, a primeira coisa que ele perguntava ao pastor, se tinha um quartinho que ele pudesse deixar duas irmãs lá orando enquanto ele fosse ministrar a palavra de Deus, meu irmão. Porque ele sabia que para ele ter sucesso, para ele ser abençoado, alguém deveria estar de joelho pela vida dele, pedindo a Deus que abençoasse, pedindo a Deus que derramasse fogo nas pregações que ele ministrasse sobre a vida do povo. Amém? Nós precisamos de oração, nós precisamos estar unidos, para que nada venha destruir, principalmente a nossa fé, a nossa história. Há pessoas aí que se deixam levar para qualquer vento de doutrina, porque a igreja ali está fazendo esse movimento, não, vamos para lá, mas você tem uma história aqui, você está tão bem aqui, a palavra de Deus é pregada aqui verdadeiramente, meu irmão, não se deixa levar por movimento, que movimento vem e passa, mas a palavra de Deus permanece a mesma, ela não muda. Está cheio de coisas aí acontecendo,
E o povo correndo, como se fosse uma novidade tão grande. A palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Pode acontecer, não estou falando que não é Deus, mas às vezes isso aconteceu lá, para aquele povo lá. Não é para que as pessoas, igual o movimento na época de colocar a mão na pessoa e cair no poder. Isso aconteceu num lugar, mas se virou regra em toda igreja. Se você não caísse, é que está endemoniado. Se caísse, também está endemoniado. Foi meu pai, que a gente não sabe nem do que, não é verdade? Houve uma briga, uma discussão. Nós temos que entender que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? Eu creio no mover do Espírito Santo de Deus, aonde nós estamos. E digo mais, Ele jamais vai nos deixar enganado ou confundido a respeito da ação do Espírito Santo. Amém? A casa de Deus, a Bíblia em Romanos capítulo 12 diz que o culto ele é racional. Nós entendemos do início até o fim tudo que está acontecendo aqui. Porque Deus ele é gentil, Ele é um mordomo da casa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para nós terminarmos. Ouvindo a palavra, guardando a palavra, obedecendo a palavra, e o que o pastor Sérgio já falou aqui, vivendo a palavra de Deus. Vamos lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vivendo a palavra de Deus. Nós precisamos viver aquilo que nós aprendemos, amém? Eu não posso só aprender e falar para as pessoas, eu posso ensinar e não viver. Aí não vai surtir muito efeito, não é verdade? E se alguém ainda descobrir que a gente não vive, você vai confiar naquela pessoa? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ler junto? Aleluia. Aqui Paulo estava dizendo agora, já não vivo mais. Experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o crescimento, né? E agora eu posso declarar que eu não vivo mais pelo meu entendimento, eu não vivo mais pelos meus desejos, mas eu vivo agora a vontade de Deus na minha vida. Amém? Paulo estava declarando aqui, já não sou eu mais quem vivo, mas é o Espírito Santo de Deus que vive, que habita dentro de mim, que me conduz. Há muita gente que não pede o Espírito Santo de Deus para orientar. Há pessoas que tomam decisões na sua vida sem consultar o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que tomam decisões sem pedir uma direção de Deus para a sua vida. É por isso que a gente vê muitas pessoas perdidas, jovens que não sabem qual é a faculdade que querem fazer, que não sabem qual é a profissão que querem começar, famílias que querem fazer alguma coisa, mas não têm uma meta, não têm uma direção, não têm um projeto, porque não pedem a direção do Espírito Santo de Deus. Tudo em nossa vida, meu irmão, se nós batemos no peito que já não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, então tudo na minha vida eu preciso pedir a orientação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, para que Ele me capacite, para que Ele me oriente, amém? Para que eu não venha tropeçar, mas que eu venha ter sucesso em tudo o que eu venha fazer, amém? E colocar em prática tudo que eu aprendi da palavra de Deus. Volto a repetir, uma coisa fundamental no nosso meio. Às vezes falamos tanto em amor, às vezes pregamos tanto o amor, mas às vezes não amamos da maneira correta e devida. Às vezes tem gente que entra aqui dentro, não para receber uma oração, não é nem para receber uma palavra, simplesmente para receber um abraço de um irmão. E eu já vi isso acontecer essa semana passada. Alguém que entrou aqui simplesmente para receber um abraço, precisava se sentir amado.
Eu fui pregar numa igreja uma vez, em Minas Gerais, e essa igreja é uma igreja tão grande lá, em Minas, né? E o pastor, e eu pensando assim, poxa, um culto daquele, eu vou ter que levar umas 3 folhas de mensagem para pregar uma mensagem pelo menos de 2 horas, né? E já há muito tempo que não me convidava, e uma igreja, eu falei, eu vou lá. E quando eu cheguei naquela igreja, meu irmão, que eu subi no altar, que eles têm o costume de sentar lá em cima, que eu fui subir, eu já cheguei atrasado, que não deu, porque eu fui do Rio para lá, mas quando eu cheguei, já cheguei na hora de pegar a palavra. E quando eu fui subir no altar, ele veio na minha direção, assim, o pastor me deu um abraço, e eu fiquei abraçado ali, o irmão esperando a gente terminar de abraçar, para mim começar a mensagem. E eu digo para você que nós ficamos, acho que uma meia hora ou mais abraçado ali, ele chorando, eu comecei a chorar também, né? E eu falei assim, Senhor, e ele não deixou nem eu pregar. Ele pegou a palavra e falou assim, meu irmão, numa igreja, eu vou falar para você o número da igreja, tinha 12.000 pessoas. Eu falei assim, uma igreja do Evangelho Quadrangular, em Minas Gerais. E esse cara virou para mim e falou assim, no meio de tanta gente, de tantos pastores, foi necessário que você viesse de longe, simplesmente para me dar um abraço. Eu não preguei, preparei com a mensagem tão boa e não preguei, só fui naquele lugar para dar um abraço àquele homem. Amém? Vai entender isso, né? E vi isso acontecer aqui na igreja, nessa semana aí, e vi isso acontecer também em uma outra igreja. Um jovem que eu levei para pregar a mensagem, primeiro que não ia dar tempo, né? Tinha 15 minutos para ele pregar. Ele chegou lá, subiu no púlpito, e o pastor foi cumprimentar ele puxou o pastor meio tradicional, não gosta muito de abraço, ele pegou o homem assim, abraçou o homem, ficou um tempão abraçado ali, falei assim, meu Deus, e depois a gente veio saber que aquele homem precisava demais daquele abraço. Então tem muita gente que entra aqui, às vezes para receber um abraço, porque com um abraço você está dizendo que ama essa pessoa, amém? Então, são várias formas, meus irmãos, da gente abençoar a vida de alguém, amém? Outra coisa que eu coloquei aqui, e a última, né, para nós terminarmos, ouvindo, guardando, obedecendo, vivendo, e agora o quê? Eu já falei no início, praticando, como nós falamos aqui, a gente fala muito em orar e agir, não é? Oração e ação. Então, tudo que nós ouvimos, tudo que nós guardamos, obedecemos, vivemos, nós temos agora colocar em prática. E o que eu posso colocar em prática? O que eu posso fazer? Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Vamos ler juntos esse texto da Bíblia. Mateus 7, 24 e 25. Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e será comparado a um que edificou a sua casa sobre, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram quanto aquela casa, que não, porque for edificada sobre, aí vira para quem está ao seu lado e pergunta assim, aonde está edificada a sua casa? Na rocha ou na areia? Você vive um evangelho superficial? Você vive um evangelho de aparência? Ou você vive verdadeiramente um evangelho de crescimento espiritual, alicerçado na palavra de Deus? Amém? Esse que nós precisamos. Um evangelho que está firmado na palavra. Eu fui num casamento uma vez e ouvi o padre na época falar isso. Uma história que eu gravei no meu coração. Ele justamente estava lendo esse texto, por isso que me lembrou agora essa história. Que ele, lendo esse texto, ele falou assim, vocês têm que fundamentar o casamento de vocês na rocha, né? E ele disse assim, existia numa cidade uma mulher chamada Maria e o marido José, sempre assim, né?
sei se era português, mas José e Maria. E a Maria nunca obedecia a José. Se José falasse, Maria, passa desse lado de cá da rua, ela só de raiva passava do outro lado. Se ia passar num lugar que tinha cachorro bravo, e José falasse, Maria, não passa ali, que tem cachorro ali, ele pode avançar. Ela só de raiva, ela passava, os cachorros mordiam ela, não estava nem aí, mas ela não queria obedecer a José. Né? E a fama deles, a cidade sabia, todo mundo sabia que Maria era daquele jeito, ela não obedecia a José. E houve uma chuva, Maria saiu, falou que ia fazer uma visita a alguém, e ele falou assim, Maria, não vai, Maria, porque vai cair uma tempestade, já anunciou no rádio que vai cair uma chuva aqui para ninguém sair de casa. Você já sabe o que aconteceu, né? Maria, só de raiva, ela falou assim, eu vou. E ele falou assim, eu não vou, porque ele sabia que ia cair uma chuva muito forte, e caiu mesmo, aquela chuva muito forte, e a Maria, no meio daquela chuva, foi atravessar, como diz na roça, não sei se você conhece, é pinguela, né? Como é que é? É isso aí, eu não sou da roça, não. Vocês são da roça. Eu não sou. Como é que é? Pinguela, né? Você é da roça, né? Aí ela foi atravessar, a enxurrada veio, derrubou a ponte. Aí no dia seguinte, José foi procurar, né? Aí José procurando, rio acima, e ele procurando, meu Deus do céu, aí viu 2 pescadores, falou, rapaz, por acaso vocês não viram a minha esposa aí, a Maria, não? Aí os caras falaram, não vimos não. Mas como os caras viram ele vindo, subindo o rio acima, eu falei assim, ô, seu José, se ela caiu na ponte lá embaixo, é óbvio que ela desceu o rio abaixo. Ele falou, vocês não conhecem a Maria. Maria é tão teimosa que deve ter subido o rio acima. Né? Quer dizer, a mulher é tão desobediente que o marido, em vez de procurar rio abaixo, foi procurando rio acima. Ela falou, do jeito que ela é contra tudo, ela deve ter subido. Amém? Irmãos, isso é só para a gente descontrair, mas nós precisamos praticar a palavra de Deus, edificar, principalmente os alicerces do nosso lar, fundamentar ele na palavra de Deus. Amém? Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vamos viver em comunidade esses 40 dias, né? E crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque quando crescermos, nós sempre iremos alcançar sempre mais. Pastor Valmir, quando esteve em Joinville, ele disse para o povo lá uma palavra que também ficou guardada no meu coração, onde ele diz assim, nunca haverá fim para o conhecimento. A gente sempre vai aprender uma coisa nova a cada dia, porque um jovem questionou a ele, falou assim, o senhor conhece muito a palavra, o senhor conhece bem a palavra de Deus. O pastor Valmir falou assim, eu conheço, mas tem coisa que eu preciso aprender ainda mais. E esses dias eu vi um homem novo, um rapaz novo aí, um pastor que eu gosto muito, batendo no peito, desafiando qualquer pessoa que quiser desafiar ele a respeito da palavra, que ele conhece tudo, ninguém vence ele na palavra. É uma soberba que nós não podemos ter, né? Nós dependemos do Altíssimo. Todas as vezes que nós subimos aqui nesse altar, eu subo com um frio na barriga. Nós não somos profissionais de púlpito, né? Nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.